Bom, vamos continuar então com a quarta parte da aula de Lei Processual Civil. Vamos lá. Vamos falar da interpretação da lei, né? Interpretação da Lei Processual Civil. A lei obriga a todos e ninguém pode alegar ignorância ou para descumprir a lei. Não existe mais esse argumento de que você vai dizer para o julgador não cumprir a lei porque não conhecia. As normas jurídicas são gerais e abstratas e cabe ao juiz aplicá-las ao caso concreto. Ao realizar essa tarefa, o juiz deve partir do texto legal, mas dele deve ficar adstrito, né? Então, nós sabemos que as decisões judiciais normalmente devem partir da lei. Eu só vou usar a analogia, os princípios gerais do direito e costume, quando não tiver uma lei, e vou usar as súmulas vinculantes para fundamentar a minha decisão. Além disso, deve compreendê-lo à luz do sistema jurídico, buscando alcançar a finalidade com que a norma foi editada. Gente, a questão da finalidade é uma questão extremamente importante. Existe um dispositivo legal que permite aos membros do Ministério Público fazer mestrado e doutorado no país ou no estrangeiro. Muito bem. Então, um determinado promotor sai e vai fazer o mestrado. Conclui o mestrado, defende a tese. Inicia uma primeira fase do doutorado. E aí, quando ele pede a prorrogação da licença para terminar o doutorado, o Conselho Superior do Ministério Público defere a licença, mas diz, olha, o senhor vai ter que ir sem remuneração. Ora, qual é o objetivo da lei? Qual é a finalidade da norma? Não é possibilitar que um membro do Ministério Público faça mestrado e doutorado, se aprimore para poder exercer melhor sua função? Se o conselho decide que ele tem o direito à licença, mas sem remuneração, ele está indiretamente indeferindo o pedido do promotor de justiça ou do procurador, porque sem remuneração ninguém consegue se manter sem o seu salário. A não ser que o promotor vá vender pipoca na frente da universidade lá, para poder pagar o seu mestrado, o seu doutorado. Então é muito importante, quando você estiver analisando uma norma, que se analise a interpretação da norma. A interpretação da norma, a finalidade da norma, ela deve ser analisada. Além disso, eu devo compreender que a norma não existe isoladamente, mas ela faz parte de um conjunto maior, um sistema jurídico global, que é o que a gente chama de interpretação sistemática. A interpretação sistemática, ela leva em consideração todo o sistema. Para que o juiz possa formular bem a norma concreta que regulará a questão de ser submetida, é preciso primeiro que ele interprete a norma geral abstrata. Então, ele interpreta o ordenamento jurídico como um todo. Se eu tenho todo um sistema que estimula ao membro do Ministério Público uma qualificação para que ele exerça melhor sua função, é lógico que eu não vou indeferir uma licença sem remuneração, porque eu vou inviabilizar o curso desse representante ministerial. Não basta que ele se atenha estritamente ao texto da lei, como se a norma abstrata existisse isoladamente e desprovida de um fim. Toda norma, gente, ela tem um fim. Toda norma, ela tem um fim. E esse fim a gente chama de mens legis, o significado da norma, o objetivo da norma. Cumpre lembrar, por exemplo, que os princípios fundamentais do processo civil, eles estão na própria Constituição Federal. E o novo Código de Processo Civil é um código eminentemente constitucionalista. Tudo que está na Constituição Federal foi levado para o novo Código de Processo Civil e que toda a legislação processual deve ser interpretada em consonância com o que dispõe a Carta Magna.
O artigo 5º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que se aplica também ao processo, dispõe que na aplicação da lei o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Na hora em que o juiz interpretando verifica que aquela norma não cumpre os fins sociais e as exigências do bem comum, ele não deve fazer prevalecer aquela norma. Hermenêutica jurídica. O que é hermenêutica jurídica? É a ciência que se dedica ao estudo da interpretação das leis. Hermenêutica é interpretar. O que é o exegeta? É o intérprete. O que é exegese? Interpretação. Então, hermenêutica é interpretação. Não há peculiaridades quanto aos diversos métodos de interpretação em relação às normas processuais civis, às quais se aplicam os mesmos métodos válidos para todos os demais ramos do direito. Então, o que vocês aprenderam em introdução ao estudo do direito vale para o Código de Processo Civil. Quando vocês aprenderam interpretação gramatical, interpretação sistemática, interpretação restritiva, interpretação ampliativa, isso vai ser a mesma coisa aqui no Código de Processo Civil. Então vamos lá para os métodos de interpretação. Classificam-se quanto às fontes ou origem e quanto aos meios e quanto aos resultados. Então nós vamos ver a classificação quanto às fontes, quanto aos meios e quanto aos resultados. Então, vamos apagar a aula aqui da terceira aula e vamos colocar aqui o nosso esqueminha aqui no quadro. Vamos começar, gente, quanto às fontes. A interpretação pode ser autêntica, né? Então, quanto às fontes. Vamos botar aqui, autêntica. A interpretação autêntica, ela é quando formulada pelo próprio legislador que criou a norma e que, reconhecendo a dificuldade de sua compreensão, edita outra que lhe aclara o sentido. Existem normas que são mais mal redigidas e que, portanto, precisam ser aclaradas. Mas a interpretação autêntica, ela é formulada pelo próprio legislador. A interpretação jurisprudencial é a dada pelos tribunais no julgamento de reiterados casos, e aí eu tenho uma situação simulada, ou só com jurisprudência, e a reiteração desses julgados, num outro sentido, pode ajudar o julgador a formar sua convicção e interpretar a norma. Então, a segunda é a jurisprudencial. A terceira é a doutrinária. Conjunto de estudos, pesquisas elaboradas pelos doutos sobre um determinado assunto jurídico. Então eu tenho a doutrina, que é a letra C aqui. Doutrina. A próxima é quanto aos meios, a interpretação pode ser. Então aqui nós vimos quanto às fontes e agora nós vamos ver quanto aos meios. Quanto aos meios, letra A, eu posso ter uma interpretação gramatical. Gramatical ou literal. Tempo para comer o iogurte. Ele ali ficou com água na boca. Não é pro teu bico, viu? Gramatical ou literal. O texto da lei é examinado em si do ponto de vista linguístico, né? Aquela estrutura, né? Artigo
sujeito, verbo transitivo direto ou indireto, ou intransitivo, objeto direto, objeto indireto, não é isso? O intérprete examinará cada palavra, o seu suporte linguístico, seu sentido semântico, procurando extrair do conjunto o significado do enunciado da norma, gramaticalmente falando, tá? Costuma construir o primeiro passo para o processo interpretativo. Depois da interpretação gramatical, que é o primeiro passo, nós vamos para a interpretação sistemática. Gente, quando eu falo em sistema, eu tenho que falar Constituição Federal, Código de Processo Civil, Lei de Organização Judiciária do Estado e todo um sistema de normas, como a legislação do Mandato de Segurança, da Ação Civil Pública, que subsidiam o Código de Processo Civil. Então, esse ordenamento jurídico é constituído por um conjunto de diplomas e normas que devem constituir um todo harmônico. Entre as normas que compõem há uma hierarquia que deve ser respeitada. Constituição, legislação ordinária e as demais normas, prevalecendo as normas constitucionais sobre as demais. A interpretação sistemática é aquela que procura examinar a norma não mais internamente, em seu significado intrínseco, até gramatical ou literal, mas em relação às demais normas que integram o diploma em que está inserida. Então, se eu tenho uma norma constitucional que integra aquele diploma e faz aquela referência a um princípio constitucional, contraditório e ampla defesa, eu então não posso ter uma norma infraconstitucional que vá contra aquele diploma. E as demais que compõem o sistema, sobretudo a de hierarquia superior, Constituição Federal, buscando harmonizá-las e extrair um sentido global de conjunto. Agora vamos para a teleológica. Teleológica. É uma forma de interpretação que busca alcançar a finalidade para a qual a norma foi editada. Teleológica é finalidade. Qual foi a finalidade da norma? Dando uma destinação que atenda à obtenção do bem comum e respeite os objetivos sociais a que a lei se destina. Se a lei se destinou à concessão de benefícios para empregada doméstica, de FGTS, de benefícios previdenciários como o seguro-desemprego, ou mesmo a questão da licença maternidade, eu não posso interpretar de modo diverso. Já vinha sendo feita uma interpretação muito injusta com as nossas empregadas domésticas de não conceder a ela esses benefícios. A empregada doméstica é tão ou mais importante do que qualquer um outro trabalhador. Então, por isso, ela teria que receber, e tem que receber, todas as verbas trabalhistas. O salário mínimo, no mínimo o salário mínimo, o seu FGTS. O patrão deve pagar, depositar o FGTS, a Previdência Social. Vocês já, inclusive, sabem, tem que ser feito um cadastramento no E-Social. Não é isso? Vocês já cadastraram? Tem que fazer o cadastramento para que as empregadas tenham esse direito. Quero dizer que a aula é ao vivo, então quando ela se reúne ali para uma catar o piolho da outra, ali aparece aqui na filmagem, as duas conversando. Olha aqui uma Lândia e tal. Por favor, vamos catar o piolho em silêncio ali, tá bom? Cabe ao intérprete estar atento ao texto constitucional, na qual são indicadas as finalidades últimas do Estado, da ordem jurídica, social e política, né? Muito bem.
E a interpretação histórica. D de dado, histórica. Busca interpretar a norma em consonância com a sua evolução histórica, o que incluiu o processo legislativo, as discussões que as precederam. Nós podemos relatar aqui o aspecto histórico da questão do aborto. Num primeiro momento, por influência extremamente religiosa, o aborto era extremamente proibido, não existiam exceções legais. Depois se houve por bem proibir o aborto, mas abrir algumas exceções. Por exemplo, permitindo que a mulher que sofrera violência sexual e fora estuprada, poderia pedir para pedir o aborto daquele filho indesejado. Ou quando o aborto, evidentemente, fosse a única forma de resguardar a vida da mulher. Essa evolução chegou ao ponto de considerar que também se permitiria o aborto quando houvesse a possibilidade de existência de um feto anencéfalo. Mas pasmem os senhores que agora houve uma mudança que vai totalmente contra o aspecto histórico do aborto. Qual foi essa mudança? Vocês estão sabendo que agora, para que a mulher possa pedir o aborto no caso de violência doméstica, ela precisa ter feito a ocorrência, precisa do exame médico? Professor, é verdade? Se ela não tiver, sofreste uma violência doméstica, ficaste grávida. Se tu não tiveres feito a ocorrência policial e não tiveres sido submetida a um processo que prove que tu fostes abusada sexualmente, tu não tens como fazer o aborto. Eu me lembro que quando eu era promotor de Ponta de Pedras, nós tivemos um caso emblemático. Uma moça, ela era portadora de síndrome de Down. E ela, por ser portadora de síndrome de Down, vocês sabem que o estupro contra ela é presumido, uma vez que ela não tem condições de entender o caráter ilícito do fato. E ela foi estuprada por pessoas da própria família dela, e esse processo caiu na minha mão e nós tentamos imediatamente, como ela tinha engravidado, pedir autorização judicial para ser feito o aborto. Todavia, nós não conseguimos identificar quem teria sido o agressor. Aí, por conta disso, a investigação demorou. Ela engravidou, passou 9 meses, teve a criança. E depois que teve a criança, olha que absurdo, foi feito o exame de DNA e se descobriu que era um próprio tio dela que abusava dela. Agora, pasmem, o mais absurdo é que, ao ser chamado, comprovado que o filho era dele, que ele abusava da própria portadora de uma deficiência mental, ele disse, tudo bem, eu reconheço, eu abusei, mas não fui só eu que abusei. Aí derrubou os outros, delação premiada. Acho que era uma fila de abusadores. Então, gente, uma situação como essa é até um desrespeito contra a mulher, você dificultar muito colocar muita burocracia para que ela possa fazer aquele aborto. No caso dessa menina, ela teve a criança porque o processo demorou demais e a autorização, quando a autorização saiu, e aí vamos deixar bem claro, já não dava mais para fazer o aborto. Entendeu? A criança já estava, parece que com 6 meses ou 7 meses, entendeu? Então, eu acho que a gente deve sempre fazer uma interpretação histórica do Instituto. Ora, se a tendência histórica do Instituto era facilitar para que a mulher
cada vez mais pudesse, através de uma autorização judicial, fazer o aborto naquelas hipóteses legais, por que eu vou dificultar, né? Por fim, quanto aos resultados, a interpretação pode ser. Vamos lá, agora vamos falar sobre resultados, né? Quanto aos meios, quanto aos resultados. Estamos terminando. Força, galera. Força. Para você aprender essa matéria, é preciso ter fibra. Extensiva. A interpretação extensiva, o intérprete conclui que a norma disse menos do que deveria e estende a sua aplicação para outras situações, que são aquelas originalmente previstas. Vou dar um exemplo de interpretação extensiva até no caso do aborto, né? Quando nós tínhamos a divisão entre crime de estupro e crime de atentado violento ao pudor, a norma penal não autorizava o aborto em caso de atentado violento ao pudor. Então a mulher era abusada sexualmente, a pessoa não conseguiu, o agente não conseguia praticar relação sexual, mas naquelas preliminares ele engravidava a mulher. E aí a mulher, por expressa disposição de lei, não conseguia autorização para abortar, porque ela não tinha sofrido o estupro, ela tinha sofrido só um atentado violento ao pudor. Ora, com a interpretação extensiva, isso se resolve, porque na feita em que ele faz a aplicação para dizer que a norma disse menos do que deveria, e aí até por uma questão de analogia, eu vou dizer, bom, se por um estupro a lei permite o aborto, por que eu não vou permitir com atentado violento ao pudor? Que é a mesma violência sexual, só que a diferença é que não houve penetração completa ou incompleta na vítima. Então veja que é um exemplo de interpretação extensiva e de analogia. Restritiva. A interpretação restritiva atribui à norma um alcance menor do que aquele que emanava originalmente do texto. Ela restringe a aplicação da norma. No nosso caso do processo civil, eu não tenho muitos elementos para dar como exemplo, mas eu poderia dizer que no processo penal a interpretação é sempre restritiva no sentido de não prejudicar o réu. No processo civil, a interpretação é sempre restritiva no sentido de não prejudicar os princípios de ordem pública. Declarativa, quando ela não é nem restritiva e nem ampliativa. Ela dá à norma uma extensão que coincide exatamente com o seu texto. Ela declara a norma como ela é, sem estender nem reduzir a sua aplicação. Bom, rapidamente vamos entrar em lei processual no espaço. Tempo para comer o iogurte. Lei processual no espaço. As normas do processo civil têm validade e eficácia em caráter exclusivo sobre todo o território nacional, como estabelece o CPC. Vigora, portanto, no processo civil o princípio da territorialidade. Como assim? Territorialidade. Tá? Todos os processos que tramitam no país devem respeitar as normas do CPC. Mas atenção, cuidado! Não pode se confundir as normas de processo civil com as de direito material aplicada à relação jurídica discutida no processo. O que é a norma de direito material? As normas do Código Civil. Direito de família, direito dos contratos, direito de sucessão, direito das obrigações. E é possível que em um processo no Brasil,
o juiz profira a sentença aplicando norma de direito material estrangeiro. Quando nós falamos do caso do Onassis, nós poderíamos ter a seguinte situação: o Onassis, um grego residente domiciliado na Grécia, morre. Os bens que ele tem aqui no Brasil, eles são aplicados aos herdeiros legítimos e testamentários dele. Se ele não tivesse deixado o herdeiro aqui no Brasil, esse bem aqui do Brasil seria revestido em benefício do herdeiro dele, grego ou em outro país. E aí eu teria uma sentença aplicando norma de direito material estrangeiro. Por exemplo, na hipótese do artigo 10 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, se um estrangeiro falece no Brasil e o inventário é ajuizado aqui, forçosamente serão respeitadas as regras processuais estabelecidas no CPC, com a ressalva dos direitos dos herdeiros legítimos e testamentários que ele tem em outros países. Mas as regras de direito material, referentes à sucessão, por exemplo, ordem de vocação hereditária, serão as do país de origem do decujus, desde que mais favoráveis ao cônjuge ou filhos brasileiros. Se ele tem um filho brasileiro, tem um cônjuge brasileiro, eu vou reservar uma parte daqueles bens para o filho brasileiro, mas eu não posso esquecer do herdeiro que ele tem lá na Grécia. Ou seja, o juiz conduz ao processo na forma determinada pelo CPC, mas na solução do conflito aplicará a lei estrangeira, para tanto poder exigir cumprimento do artigo 337, que assim estabelece. Vamos lá, 337. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, provar-lhe-á o teor, se assim o determinar o juiz. Esse artigo, gente, ele foi mantido praticamente na íntegra no novo Código de Processo Civil, então não vamos nos preocupar com ele. Ele está dizendo o seguinte: se você está aprovando um direito estrangeiro, você tem que traduzir e tem que mostrar o seu direito à luz do direito estrangeiro. Porque o juiz brasileiro não é obrigado a saber o juiz estrangeiro. Quanto aos processos que correm, as sentenças que são proferidas no estrangeiro, a regra é da total ineficácia em território nacional, salvo se houver homologação do Superior Tribunal de Justiça. Então, gente, uma sentença, e nós já vimos isso, quando nós falamos de homologação de sentença estrangeira, uma sentença proferida por um juiz no estrangeiro, ela tem validade no Brasil, desde que seja homologada pelo STJ. Lei processual civil no tempo, vigência. Regras gerais. Com frequência, as próprias normas de processo indicam um prazo de vacatio legis. Se não fizer, aplica-se o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Civil, que diz: salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país em 45 dias depois de oficialmente publicada. Esse é o período mor do vacatio legis, tá? A vigência estende-se até que seja revogada por lei posterior, e aí o nosso Código de Processo Civil antigo vai ter validade até que o novo o revogue, o declare ou quando com ela seja incompatível, regule inteiramente a matéria que trata a lei anterior. Na próxima aula nós vamos ver a parte 5, que trata da lei processual civil no tempo e no espaço. Pergunta, alguma dúvida, alguma pergunta? Fale agora ou tchau, tchau, babau.